Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pode sentar, queridos. É uma grande alegria estar aqui nessa manhã. Primeiro porque estar com o pastor Francisco, que é um amigo, companheiro de muitos anos, né? É um presente de Deus. O testemunho dele fala mais alto do que as suas palavras, né? E uma alegria também estar de novo nessa igreja, que eu já estive algumas vezes, igreja irmã, que tem caminhado junto conosco. E um prazer especial ver esses homens aqui presentes. Irmãos, vocês não imaginam como o coração de Deus está feliz nessa manhã pela escolha que você fez. Você poderia ter escolhido estar em tantos lugares, dormir até mais tarde, fazer tantas coisas, mas você teve um coração responsível ao Senhor para ouvir o chamado do Espírito Santo e estar na presença de Deus hoje, nessa manhã, onde eu tenho certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Diga amém. Amém. Você não saiu de casa à toa, você saiu porque Deus tem algo para a tua vida. Deus está querendo mover a minha vida, mover a tua vida para algo especial, que vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa casa, a nossa família, porque o reino de Deus, ele começa em primeiro lugar dentro do nosso coração. Se o reino de Deus não estiver dentro de nós, não adianta ir de domingo na igreja, porque a gente não vai encontrar o reino de Deus. Nós precisamos primeiro ter um coração responsivo ao Senhor. E por isso eu olho para vocês e eu me sinto estimulado nessa manhã para falar a palavra de Deus. Esse tempo que nós estamos tendo aqui não é um tempo aleatório. Pessoas intercederam, pessoas trabalharam, pessoas oraram para que você hoje estivesse aqui e para que Deus trouxesse uma palavra para o meu e para o teu coração. É, meu coração também, porque quando há mais de uma semana o pastor Francisco ligou e falou assim: olha, você pode compartilhar uma palavra no café da manhã dos homens? Eu falei, amém, vou voltar lá com os irmãos sim, com o maior prazer, né, pastor? Já comecei a orar, irmãos, que tem que ter temor no nosso coração, temos que saber que Deus, ele procura vasos para ser usados. Na igreja, na terra, há vasos de honra e vasos de desonra. E Deus chamou eu e você para sermos vasos de honra. E nós só seremos vasos de honra se nós estivermos aos pés do Senhor. Amém? Eu separei um texto, vocês não reparem, mas eu amo ler a palavra. Então nós vamos ler bastante a palavra aqui hoje. O texto de Isaías 60. Eu gostaria que os irmãos em referência à palavra de Deus, por favor, ficassem de pé para nós lermos. Só esse texto, os demais textos poderão estar sentados. Só em reverência profética. Isaías 60, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Diga amém. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória sobre ti se verá. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que de ti nasceu. Vamos dizer amém? Fecha os teus olhos agora. Pai santo, Pai eterno, Deus de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós pedimos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, apta a penetrar até as juntas e medulas, a separação da alma e do espírito, e sondar os pensamentos e as intenções do coração. Que ela penetre agora, Senhor, na nossa vida, fale fundo ao nosso coração, traga luz, Senhor, às áreas escuras da nossa vida, e poder transformador da tua palavra esteja agindo nas nossas vidas nessa manhã. Nós te damos, ó Senhor, toda a liberdade, declaramos abertos os nossos corações, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, queridos. Queridos, eu estava escrevendo algumas datas essa semana, que meu trabalho escreve muito, né? E cada vez que eu escrevia uma data, eu falava assim: Jesus amado, o ano acabou. Jesus amado, o ano acabou.
Já estamos no finalzinho de novembro, né? 24 de novembro hoje, né? E estamos na contagem regressiva para o nosso dia de ação de graças. E eu creio que é uma manhã dos homens de Deus passarem em revista o seu ministério. Deus tem um chamado para mim e para você. O propósito de Deus é ter muitos filhos parecidos com Jesus. A palavra vai dizer: aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo Jesus, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então você foi chamado para ser um seguidor do caminho, um pequeno Cristo andando na terra, alguém que faz a diferença. E nós olhamos para a igreja, olhamos para os dias presentes e nos preocupamos, né? Lá onde eu trabalho, no Fórum de Jales, a minha função é cumulativa. Eu trabalho com infância e juventude, matéria criminal, família, né? E questões cíveis. Então eu vejo de tudo. Lá em Jales as varas são cumulativas, é uma clínica geral. E é um termômetro da sociedade. Nós temos visto como o diabo tem executado a obra dele de matar, roubar e destruir. Porque o mundo está em trevas, as pessoas estão caminhando na escuridão procurando a luz do Senhor, né? E nós que somos filhos da luz, nós que tivemos o privilégio de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós que entendemos que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida real, nós precisamos ser portadores dessa luz. O Senhor chamou eu e você para fazermos a diferença. E nós olhamos esse ano, né, e falamos: puxa vida, novembro, como é que está as minhas coordenadas em relação ao plano de Deus para a minha vida? Como está a minha vida de oração? Como está a minha vida de leitura da palavra? Eu tenho entendido o chamado de Deus para que eu seja um sacerdote na minha casa? Eu tenho feito a diferença na minha casa, na minha empresa, no meu trabalho, né, entre os meus amigos, que às vezes a pessoa fica tão acanhada, deixa tanto de passar as oportunidades, que nem os amigos sabem que eles são de Jesus. Tem crente por aí que é um agente secreto do reino de Deus, ninguém sabe que ele está lá, né? Mas Deus está trazendo uma palavra para mim e para você nessa manhã, e é uma palavra que vai falar sobre a nossa postura como sacerdote, a nossa postura como homem de Deus, e a nossa postura com o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. A palavra fala assim: levanta-te e resplandece. Olha, o Senhor te trouxe aqui porque Ele habita no teu coração. Deus tem algo com você. Quando nós nos achegamos a Deus, diz a palavra, o Senhor se achega a nós. E nós precisamos ouvir a palavra, não com ouvidos moucos, né? Porque a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que ouve a palavra e não a pratica, é como alguém que olha a sua imagem no espelho e quando sai não lembra mais como era. Pelo contrário, a palavra vai falar: levanta-te e resplandece. É algo que você tem que fazer. Se Deus tem falado algo ao teu coração, se Deus tem trazido princípios para a tua vida, você tem que fazer guerra contra toda oposição espiritual, que muitas vezes se abate. Nós vivemos, irmãos, no mundo natural e no mundo espiritual. E esse mundo espiritual envolve uma posição de guerra minha e sua. Lá no capítulo 6 de Efésios, a palavra vai dizer o seguinte, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades e espíritos da maldade que operam nas regiões celestiais. Então, regiões possuem principados, anjos caídos, demônios que estão em redor buscando a quem possa tragar. Eu vou dizer uma coisa: Deus tem propósito na sua vida e é por isso que você está aqui essa manhã. Amém? E o diabo sabe disso. Por isso Deus está dando essa palavra para você. Levanta-te e resplandece. É uma hora de nós olharmos aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida e firmarmos o nosso passo e nos levantarmos para sermos a expressão de Deus nessa terra.
Não podemos brincar de crentes. Nós temos que ser o exército de Deus caminhando na terra. Hoje, quando eu vi o grupo de homens que Deus trouxe aqui, eu fiquei tão feliz, irmãos. Confesso que eu fiquei feliz pelo coração de vocês, sabe, de ver que Deus chamou e vocês ouviram, porque nós temos muitos chamados batendo na porta da nossa vida todos os dias, né? E às vezes as pessoas se envolvem com tantas coisas, muitas vezes delas inclusive armadilhas do diabo, para tirar você da casa do Senhor, para tirar você da presença de Deus, para não te dar tempo de buscar a Deus. E olha, o diabo, quando ele sabe que eu e você temos um propósito, Deus tem um propósito na nossa vida, ele procura tirar o nosso propósito. É dor de cabeça, é visita fora de hora na hora de você ir para o culto, é sono na hora de ler a Bíblia, é um monte de correria, você corre o dia todo e você não consegue parar para agradecer a Deus, para orar a Deus, né? E quando você vê, o diabo está engolindo você. Mas chegou um tempo, irmãos, de nós olharmos e falar assim, olha, o ano acabou, quem sabe eu não produzi para Deus tudo que eu gostaria de ter produzido esse ano, mas eu vou olhar para frente. Nós temos o dia 31 que chama Dia de Ação de Graças. Um dia de você começar a escrever, eu convido você a começar a escrever agora para ter tempo. Tudo que Deus fez na tua vida nesse ano. E você começar a escrever, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha esposa. Pelo meu trabalho. Pelo alimento. Pelo teto. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo milagre. Obrigado pelo livramento. Pelo projeto na vida da minha filha, do meu filho, da minha esposa. Começa a escrever. Mas olha para 2019. 2019 está aí. Um ano profético para as nossas vidas. Eu não me recordo do Brasil ter se mobilizado em oração por outra eleição, como aconteceu na última eleição. As igrejas oraram, o povo orava, preocupado, né, de um regime que ia querer impedir a liberdade religiosa, que ia tirar a estrutura da família, que ia atacar as crianças na escola com ensinamentos de liberdade sexual precoce. Tudo isso preocupou a igreja do Senhor Jesus. E nós nos levantamos em oração. E nós temos que crer que o ano de 2019 vai ser um ano de bênção. Mas isso está diretamente, eu comentava com o irmão João antes de nós entrarmos aqui. A igreja orou, no último pleito orou. Agora nós temos 4 anos de oração para começar. 4 anos de oração que vão determinar a saúde do nosso país, a saúde das nossas famílias, a saúde dos nossos governantes. Porque se eles vão bem, nós vamos bem. Nós temos que orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade, diz a palavra, nós teremos paz. Precisamos orar para que cada vez mais o Brasil se torne uma nação cristã, uma nação santa. A palavra vai dizer, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? E isso passa por uma igreja que ora, isso passa por homens que se levantam, que têm a luz de Cristo na sua vida, né? Porque a palavra está dizendo, quando você se levanta, a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Quando você se levanta, o sobrenatural de Deus vai acontecendo na minha e na tua vida, irmãos. A verdade é que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas a palavra vai dizer, mas sobre ti o Senhor vem surgindo. Glória a Deus. Sabe, o Senhor é um fogo consumidor e Ele tem feito dos seus ministros labaredas de fogo. Eu e você não podemos brincar de ser cristão. Deus tem um propósito na nossa vida, né? Deus tem um propósito de você se levantar e fazer a diferença, de você ser verdadeiramente um homem de honra. Eu havia anotado aqui, a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele era um adorador. Ele era uma pessoa de guerra, um homem de guerra, um homem que a Bíblia vai dizer, o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Ele era um homem de experiência, mas chegou um momento que ele tinha que passar isso adiante. Ele tinha que passar isso para o seu filho Salomão. E lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, nós vemos ele dando um conselho para Salomão, para seu filho.
Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Sansão, o seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Eu costumo brincar com os amigos, né, que está faltando homem hoje em dia, sabe? Homem que queira casar, homem que queira assumir a sua posição na igreja, homem que seja corajoso para se levantar e manifestar a sua opinião e testemunhar o que Deus é na sua vida. E os conselhos de Salomão para o seu filho era: seja homem, no sentido de seja valente, seja corajoso, tenha honra. Sabe o que Davi estava dizendo para seu filho Salomão? Filho, esforça-te, Deus tem um propósito na tua vida. Ele continua dizendo: e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andar pelos seus caminhos. Nós lemos o texto de Jeremias com o irmão agora, que fala, né, que o homem que lança suas raízes perto da fonte de Deus, ele é abençoado, ele vai bem, a sua vida é frutífera. É esse o conselho: ser homem, é ser uma pessoa que estabelece princípios na sua vida, para guardar o seu estatuto, para guardar o mandamento, para ter um testemunho, como está escrito na lei de Moisés. Aí fala: para que prosperes em tudo quanto você fizer, e para onde quer que você se volte. Se eu perguntar aqui, quem quer ser próspero? Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão, começando por mim. Eu quero a prosperidade dele. Levanta, irmão, é profético. Amém. Irmãos, você quer ser próspero? Creia que Deus tem um propósito na tua vida. Creia que Deus te chamou para algo mais, para uma vida de relacionamento, por uma vida de comunhão com o Pai. Eu fiz uma anotação aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Que nós somos criados à semelhança do Senhor nosso Deus. Lá em Gênesis a palavra vai dizer que Deus fez todas as coisas e viu que era bom. Mas quando Ele fez o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E do pó da terra o Senhor o fez, né? E o sobrenatural de Deus operou dessa maneira naquele momento. E nós olhamos a nossa vida e nós podemos pensar: como é que eu estou em relação à minha imagem com o Senhor? Não é verdade? Será que a minha dedicação é o que Deus espera da minha vida? Pode ser que você tenha pensado assim: não, mas eu amo a Deus, eu não mato, não roubo, eu conheço a Deus. Sim, mas se eu sair na rua e perguntar: quem conhece a Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntar: quem falou com Ele hoje? Talvez alguém levante a mão. E se eu perguntar: quem Deus falou com ele hoje? Aí muito pouco vai levantar a mão. Sabe por quê? Porque há um nível de relacionamento, há um nível de intimidade que Deus quer trazer para mim e para você. Sem oração, irmãos, o cristão não respira. Sem leitura da palavra, ele não é transformado. Sem o Espírito Santo, a letra vai nos matar, porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Nós não podemos cumprir o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Não basta você falar: eu vou me levantar, eu vou fazer, eu vou acontecer, se o Espírito do Senhor não for com você. Nessa manhã eu quero dizer para você que Deus te chamou para servir ao propósito dEle. Sabe, nós olhamos o livro de Hebreus no capítulo 11, ele vai falar muito sobre os heróis da fé. Vai falar de Abraão, que creu contra a esperança, isso foi lhe reputado por justiça. Vai falar de Jacó, que lutou com Deus e prevaleceu e foi chamado príncipe de Deus. Vai falar de Jefté, vai falar de Daniel, vai falar de Davi, vai falar de tantos heróis, né? Vai falar de Gideão. Mas eu quero dizer para vocês, Gideão correu a carreira que era proposta. Davi correu a carreira que era proposta. O apóstolo São Paulo, ele vai dizer o seguinte: Davi serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Todos eles viveram a sua geração, mas hoje é a tua geração, não é a deles.
Sabe, se daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, talvez muitos de nós não estivermos aqui, o Senhor tenha nos levado, ou tenha voltado, se alguém for escrever a respeito da tua vida, o que ele vai dizer? Qual é o seu testemunho? Você é o herói da fé do tempo presente. Você é o herói da fé na sua casa. Você tem que ser a referência para a tua esposa. Você tem que ser a referência para os teus filhos. Você tem que ser a referência no teu trabalho. E as suas adversidades vão marcar a sua história. Sabe por quê? Porque Deus não permite tribulação, senão aquela que nós somos capazes de suportar. Mas juntamente com ela, Ele vai te dar o escape. A tua vitória vai ser escrita. A tua história está sendo escrita. Eu estava ouvindo o testemunho do irmão João, do pastor Francisco, sobre essa igreja, irmãos. Essa igreja é o que ela é hoje, porque teve um povo que orou, teve um povo que trabalhou, teve um povo que testemunhou, porque no começo era uma igrejinha pequenininha, atrás do cemitério. Não é, pastor Francisco? Estou certo? Pois olha, eu estou dizendo, olhando aqui, eu estou vendo uma igreja bonita. Eu estou vendo uma igreja que nasceu de um homem que trabalhou e edificou aqui quase sem ajuda. Eu estou vendo um estacionamento amplo e que esse estacionamento não estava aí, sabe? Havia outras casas, outras moradias, ele começou a estender. O projeto de Deus era transformar homens, era fazer projeto social, era trabalhar nas vidas. E eu quero dizer para você que o propósito de Deus na sua vida é isso, espiritual em primeiro lugar, para você estender as estacas da tua tenda, a estaca do teu coração, abrir o teu coração, porque Deus quer fazer coisa nova na tua vida, Deus tem um propósito. Sabe, Davi cumpriu o propósito, deu um conselho muito bom para Salomão: seja homem, seja forte, seja corajoso, seja um homem de honra. Mas nem todos ouvem os conselhos. Nem todos os homens ouvem a palavra do Senhor. Por isso a palavra fala: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu tenho certeza que Deus nos trouxe nessa manhã aqui para ouvir essa palavra com um propósito. Se nós olharmos o final da vida de Salomão, ele cometeu erros muito terríveis. Nós vamos ver que ele se apostatou de Deus, tolerou que uma das suas esposas adorasse a outros deuses e até mesmo se envolveu em ocultismo. E o final dele foi um final triste. Se nós olharmos a vida de Sansão, eu gostaria que você fosse comigo ali no livro de Juízes 13, eu peço graça a Deus para conseguir transmitir para vocês um pouco do tesouro dessa palavra. Nós vamos ver que o pecado rouba o propósito de Deus na nossa vida. Lá no versículo 13, capítulo 13, versículo 1, a palavra vai dizer: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 40 anos. Eu olho assim, eu falo: Senhor, quantas vezes nós temos pecado? Quantas vezes nós temos decaído do teu propósito? Quantas vezes nós ouvimos a tua palavra e não nos levantamos? Ouvimos a tua palavra e não resplandecemos? Não fazemos a diferença? Isso tem uma consequência. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado muitas vezes rouba o propósito que Deus tem na minha vida e na tua vida. E se você não se levantar, há um momento que o teu tempo passa. E aquilo que Deus queria fazer através da minha vida e da tua vida, vai fazer através de outra pessoa. Porque se eu não fizer aquilo que Deus me chamou para fazer, Ele vai levantar outro libertador. Ele vai levantar outro libertador. E eu vou perder a oportunidade. Houve um momento na vida da rainha Esther, que ela estava lá no seu reino, havia um decreto de morte para todo o povo de Israel, e ela teria que entrar na presença do rei, só que ela não poderia entrar sem ser chamada, porque quem entrasse sem ser chamada morreria, se o rei não apontasse para eles o cetro. E ela falou: e o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar. E o tio dela, Mardoqueu, disse assim: entra, porque quem sabe Deus não te colocou rainha nessa hora por esse motivo.
Porque se você não levantar, Deus vai levantar outro libertador. Sabe? O nosso tempo é agora, a tua geração é agora. Eu sei que você pode ser um testemunho na tua casa, que você pode ser um testemunho para a tua esposa, que você pode ser um testemunho para os teus filhos. Então eu e você temos que nos levantar, porque o nosso pecado, quando nós nos levantamos, ele começa a nos enredar, a nos tirar do propósito de Deus. E quando você sai do propósito de Deus, o pecado entra, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E Deus permite que Satanás toque na nossa vida. 40 anos o povo de Israel foi escravizado. 40 anos sendo saqueado, as crianças escravizadas, as mulheres estupradas, ficando viúva. 40 anos, até que Deus ouviu o seu povo e começou a fazer algo novo. Diz a palavra que ele começou a levantar um libertador, e o nome dele era Sansão. A Bíblia vai dizer, e havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Esse Manoá, o pai de Sansão. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse, eis que agora você é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Sabe, quando Deus entra na nossa história, a nossa vida muda. O Senhor, Ele tem promessa para mim e para você. O Senhor quer que o propósito dEle na sua vida se cumpra. E para isso Ele tem dado ordem aos anjos ao teu respeito. Né? Havia um mandamento para ela, né? E depois para o filho dela também. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou coma coisas imundas. Pois eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará na navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Eu comecei a pensar, Deus tem um propósito. Na sua casa você é um libertador. Na sua casa você é um sacerdote. Você foi chamado para ser rei e sacerdote. Amém? A palavra fala que você faz parte de um povo eleito, de uma nação santa, de um povo adquirido, para anunciar a este mundo as virtudes daquele que te tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E esse propósito começa onde? Começa em casa, irmãos. Às vezes a gente olha para a nossa casa e alguns homens têm o vício de jogar sobre a esposa a responsabilidade da educação dos filhos. Olha o que teu filho fez. Ali quando fez alguma coisa errada, o filho não é dele, né? Olha o teu filho. Você não bota educação nesses moleque, né? Eu quero dizer uma coisa. Você é o sacerdote da tua casa. Sabe? É sobre você que recai a responsabilidade. O homem, a palavra vai dizer o seguinte, que o homem é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. E que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Deus tem um propósito, esse propósito começa quando você assume o seu papel de sacerdote na sua casa. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele foi chamado para ser um libertador. Ele foi chamado para estar vivendo ali na presença de Deus como um nazireu. O que era um nazireu? Um nazireu era um homem separado. Um nazireu era um homem que não rapava a cabeça, ele tinha o cabelo longo. Quem olhava Sansão passando na rua dizia, lá vai um nazireu. Sabe o que significa? Um homem que tem aliança com Deus. O cabelo não era o segredo da força de Sansão. O segredo na força de Sansão era o Espírito do Senhor que ia com ele, porque ele era um homem separado. Eu quero dizer para você que o Senhor te comprou por bom preço. O Senhor te comprou para que você seja um homem que vai viver na presença de Deus. Você vai ter a marca do sangue de Jesus na tua vida, a marca do Espírito Santo, e onde você vai andar, as pessoas vão dizer, lá está um homem de Deus. Eu quero dizer para vocês que nessa manhã eu vi algumas pessoas que chamaram a minha atenção, e eu comentei com o Júnior e com o pastor Francisco, falei assim, nós vemos algo diferente na vida daqueles homens. Nós vemos o espírito de um servo, nós vemos o espírito de um homem de Deus ali, sabe? Eu quero dizer para você que é isso que Deus tem para cada um de nós, nos levantarmos para o chamado que Deus tem para a nossa vida. Deus tem propósito na tua vida? Tem. Na minha vida? Tem.
mas é necessário que eu e você nos levantemos e não vamos brincar com o pecado. Havia uma característica na vida do nazireu de ser separado, né? A igreja do Senhor é a igreja santa. A palavra santa significa separado. A palavra igreja, e nós somos a igreja do Senhor, esse é o templo que nós nos reunimos, mas nós somos a igreja do Senhor. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa tirados para fora. Nós nos dissemos que as trevas cobrem a terra, o Senhor te chamou para o reino da luz. O Senhor te chamou para viver na presença dEle. O Senhor te chamou para cumprir um propósito perante o Senhor, dentro da tua casa, perante os teus filhos. E isso envolve uma vida de santidade. Amém? Esse homem, você falasse, puxa vida, a mãe dele estava orando, ela era estéril, Deus fez um milagre, Deus mandou um anjo do céu dizer para ela, olha, você é estéril, mas Deus está mudando a tua sorte, você vai ter um filho, e ele vai ser santo, ele vai ser separado, ele vai ser nazireu de Deus. Esse homem vai ser maravilhoso, hein? Coisa linda, eu quero ser esse homem, não é? Fortão, puxa vida, eu quero ser esse homem, muito tudo bem, só que havia requisitos para serem observados. O nazireu, ele deveria ter o sinal da aliança, o cabelo, não poderia passar navalha. Ele não poderia se embebedar com bebida forte. Tem muita gente que fala, bebida? O que tem a bebida? Né? A Bíblia não fala, não vos embriagueis com vinho, então eu não me embriaguei, está tudo certo. Deus está nisso, afinal de contas, Jesus transformou água em vinho e ninguém falou nada, não é? Mas se você olhar o que a bebida tem feito, quantas pessoas ela tem escravizado, ela tem sido a porta de entrada de muitas outras dependências químicas, eu vejo isso todo dia no fórum. Ela tem sido o mote de tantas brigas e assassinatos, de tantas pessoas sem marido, sem pai, sem filho, porque estava bêbado e entrou numa briga. Ela tem sido a causa da morte de famílias que nunca colocaram uma gota de álcool na boca. Estava o marido, a esposa, os filhos no carro, quando um jovem embriagado pegou o carro, entrou na contramão e bateu de frente, e ceifou a vida de uma família inteira. Então, a bebida tem sido usada como instrumento do diabo. E existe uma característica física, que a pessoa começa a beber, ela acha, eu paro quando eu quiser, qualquer momento eu posso me libertar. E quando ela vê, ela não pode mais se libertar. Aí ela está procurando auxílio, alguns vão para o hospital Bezerra de Menezes, quantas vezes eu tive que dar liminar na justiça para a pessoa ter uma vaga para se tratar, né? Porque brincaram com o pecado, ignoraram o propósito de Deus na sua vida, ignoraram o chamado. E nós vamos falar, puxa vida, esse Sansão é o cara, né? Ele tem chamado, aí você vai lá no capítulo 16, eu vou até pular um pouquinho por causa do horário, e você vê que Sansão brincava com o pecado. Diz a palavra, e foi, capítulo 16, versículo, isso, e foi Sansão a Gaza. Onde é Gaza? Gaza é na terra dos filisteus, não é na terra de Israel. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e deitou com ela. É interessante, né? Que os homens, vamos falar de homens hoje, né? Nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos, porque uma das fontes do pecado é a concupiscência dos olhos. É o que você olha, que você deseja, e muitas vezes você brinca, e você permite que aquela situação se perpetue no WhatsApp, numa brincadeira no escritório, dando carona às vezes para uma colega de trabalho, viajando com uma colega de trabalho, e você vai brincando com o pecado, vai abrindo portas. Cuidado com a porta que você tem aberto para a tua vida. Nós podemos abrir portas para a luz, mas podemos abrir porta para as trevas também. Sansão, ele foi brincar com a prostituta. Ele que o Espírito do Senhor havia vindo sobre ele, e ele matou 30 homens do inimigo. Ele que invadiu a cidade de Tina
e quando saiu, ele arrancou o portal da cidade com as próprias mãos. E os estudos bíblicos relatam que aquele portal não pesava menos de 300 quilos. Ele que numa viagem matou o leão, e diz a palavra que ele com as próprias mãos rasgou o leão no meio como se fosse um cabrito. Eu vou dizer, para mim um cabrito também é duro, viu? Mas para eles usaram como fator de comparação, tão forte era Sansão. E ele achava que ele era o cara. Ele achava que ele era forte. Ele achava que ele podia, né? Só que ele não sabia que a razão da força dele era o Espírito do Senhor habitando na vida dele. Era a sua aliança com Deus, né? E ele começou a olhar e a brincar com o pecado. Nós vamos ver na Bíblia, irmãos, vários exemplos, né? Que nós temos que fugir do pecado. A Bíblia fala, fugir do pecado. Diz, resista ao diabo e ele fugirá de você. Ah, com o diabo eu posso brigar? Pode. O Senhor te deu autoridade para pisar serpentes e escorpião e toda a força do maligno, e nada de modo algum vos causará dano, porque a autoridade está na mão de Jesus. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide. Essa é a autoridade que o Senhor te deu. Então você tem autoridade para repreender demônios, né? Mas Jesus nunca disse, pode resistir ao pecado. Ele disse, fugir do pecado. Fugir do pecado. Nós vamos ver a história de José, quando a mulher de Potifar quis agarrá-lo, era uma mulher bonita, ele era um oficial, eunuco, mas era oficial, né? E ele fugiu. Nós temos que fugir do pecado, irmão. Sansão não fugiu do pecado. Ele deitou com o pecado. Ele deitou primeiro com uma prostituta, ignorando, né, que aquele que se deita com uma prostituta faz com ela um só corpo. Fala, mas eu não me deitei com ninguém, eu só troquei o WhatsApp, ela me mandou uma foto sensual. Cuidado, a palavra fala, Jesus trouxe um novo nível, um novo padrão, que aquele que atentar para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela. O diabo, ele abre portas na vida da pessoa, para entristecer o Espírito Santo, para afastar o Espírito Santo, para apagar o Espírito Santo e até mesmo para extinguir o Espírito Santo na nossa vida. E nós temos que tomar cuidado com que porta você tem aberto. Lá em casa, a minha esposa me ajuda a policiar nisso. Às vezes eu gosto muito de assistir televisão, ver filme no Netflix. De vez em quando o filme começa, daí a pouco começa a ter umas invocação de demônio e tal, ela passa, amor, eu já falei que eu não quero isso na nossa casa. Ela que me ajuda, viu, pastor? Não quero. Mas é bobagemzinha, lobisomem, não, amor, isso não é de Deus. Não abre porta não, que eu estou orando aqui pelo nosso lar. Rapaz, eu falei, tá bom, querida. Né? E a gente começa a policiar. Outro dia eu vi um filme, um chamado tal, daí eu fui ver o nome do filme, Lúcifer. Falei, eu vou botar Lúcifer aí na minha televisão? Está amarrado em nome de Jesus. Agora lançaram um outro, Luciferina, para criança. Falei, que demônio, que coisa terrível. Eu quero perguntar, pensa aí no teu coração, que porta você tem aberto na tua casa? Com que tipo de mensagem você tem trocado? Que tipo de brincadeira Satanás tem chamado você para roubar o propósito de Deus na tua casa e na tua vida? A Bíblia fala, né, que eles tentaram matar Sansão, né? E lá no versículo 4, capítulo 16, a coisa vai piorando. A coisa, sabe, porque um abismo, entenda bem isso, um abismo chama outro abismo. Se você começar a brincar com o pecado, né? O pecado vai dar à luz à cobiça, e a cobiça vai materializar o pecado. E quando você vê, o diabo já te enredou. Quando você vê, o teu pecado vai ser descoberto. A Bíblia fala que não há nada que seja encoberto, que um dia não venha à luz, que aquilo que você faz em oculto será pregado sobre os telhados. Você consegue imaginar o teu pecado, e todos nós temos pecado, irmãos, olhando nos olhos da tua esposa, os teus filhos olhando decepcionados para você, porque Satanás ainda não vai deixar você só flertar com o pecado. Ele vai querer que o pecado se consume na tua vida.
porque ele veio para matar, roubar e destruir. Isso envolve o teu lar. Isso envolve o propósito de Deus na tua vida. Ele está procurando quem ele possa derrotar. E nós, homens, somos muito afetados na área dos olhos, porque nós desejamos aquilo que vemos. Sansão olhou para a prostituta e a desejou. Ele olhou para uma mulher dos filisteus e a desejou. Eu a quero. E ele vai lá no versículo 4 e diz assim, um abismo chamando outro abismo. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Seroque, cujo nome era Dalila. Mais uma prostituta. Cada vez que um homem se une a uma prostituta, os demônios que habitam na vida dela passam para a vida dele. Porque ele se torna com ela uma só carne. E você tem que entender o seguinte, que Deus está habitando em tabernáculos de coração. Você é a habitação de Deus. Não faça da habitação de Deus uma morada de demônios de prostituição. Uma morada de pombagira, que é o demônio da prostituição. Diz a palavra que quando os inimigos souberam que aquela porta do inferno estava aberta na vida de Sansão, eles vieram e ofereceram um suborno para ela. Então, os príncipes dos filisteus subiram até ela e disseram, persuade-o e vê em que poderíamos nos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, e o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Se você pensar que alguns túmulos da Bíblia, né, foram comprados, né, por 100 moedas de prata, 1.100 moedas de prata era dinheiro para uma fazenda, né, e eram vários príncipes que iam dar esse dinheiro. E aquilo estava no coração de Dalila. Ela falou, não, estou nessa, vamos pegar esse cara. Né? Porque o diabo, ele tenta enredar a vida de quem entrega a sua vida para Jesus e brinca com o pecado. E na igreja, irmãos, tem muita gente brincando com o pecado. Brinca na internet, brinca em site pornográfico, brinca com bebida alcoólica, brinca com prostituição, brinca com piadinhas, brinca com flerte no trabalho, brinca com piadas de duplo sentido, e os demônios vão se aproximando, né? E você vai tendo que tolerar aquele tipo de amizade, né? E acontece o que Deus falou que não era para você fazer. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é lei do Senhor. E quando você está brincando com o pecado, primeiro você anda. Estava passando ali, ele contou uma brincadeira, eu ri. Mas depois que você riu a primeira vez, numa outra oportunidade, você vai parar para ouvir uma piada. Você vai parar para responder a brincadeira de duplo sentido. Você vai parar para dar carona a quem não deve receber carona. E depois você está no terceiro nível, que é assentado com eles. Quando você está sentado com eles, irmão, quem senta junto está na companhia da pessoa. A palavra companhia vem do latim et companginis, que significa aqueles que sentam junto à mesa para comer do mesmo pão. Cuidado com o que você tem comido. Cuidado com o que você tem se assentado. Né? Nós temos que preservar o nosso chamado, a nossa santidade. Nós temos que preservar o nosso testemunho. Não significa que você não vai se relacionar com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas do mundo, não. Significa que onde você estiver, o teu testemunho vai falar mais alto. Que é onde você entra, a brincadeira de duplo sentido para. Que ninguém vem te contar a historinha de como traiu uma mulher, porque não vai te convencer a fazer a mesma coisa com a sua esposa. Sabe? Dalila foi instrumento de Satanás, através do desejo dos olhos. Cuidado com as janelas que você tem aberto. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço, em que consiste a tua grande força, e como você poderia ser amarrado para alguém te afligir. Versículo 6. É interessante, né? Dalila, instrumento de Satanás, uma prostituta, alguém do inimigo, não mentiu para Sansão, pastor Francisco. Ela falou que ela queria saber como ia amarrar ele para poder feri-lo. E ele não teve discernimento da brincadeira. Cuidado com a brincadeira com o diabo.
Quando o pecado começa a entrar, eu e você perdemos a revelação espiritual. Você não consegue ver as maquinações de Satanás no teu caminho. Sabe? Satanás está em redor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar, mas eu e você temos que fechar as portas para ele. Disse Sansão: se me amarrar com 7 vergas de vime fresco, versículo 7, que ainda não estiverem secos, eu então enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. O que ele estava fazendo? Ele estava brincando com o pecado. Então os príncipes dos filisteus, versículo 8, trouxeram 7 vergas de vime frescos, ainda não estavam secos, e ele foi amarrado com eles. E os espias estavam assentados com ela na câmara, e ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as vergas como quebra um fio de estopa cheio de fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. O diabo ele vai querendo roubar a tua força. Ele vai querendo roubar a sua fé. Ele vai querendo roubar a tua santidade. Ele vai querendo roubar a sua comunhão com Deus. Ele vai querer roubar o propósito de Deus na sua vida. Ela falou: mas você zombou de mim. Você não me ama. Você não gosta de mim. A sedução de Satanás. E ele falou: se você me amarrar com cordas novas, versículo 11, em que não houver feito obra alguma, eu enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Continuou brincando com o pecado. Sabe por quê? Ele fugiu a primeira vez. Ele falou: eu paro quando eu quero. Qualquer momento eu posso parar. Eu não tenho problema com essas coisas. Eu posso brincar. Não vou sair da minha posição. Mentira do diabo para seduzir você. Sabe por quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Com o diabo não se brinca. É um anjo. Já foi Lúcifer, o anjo de luz. Ele era um querubim ungido. Você tem uma ideia do poder de um anjo? Quando Daniel estava orando pela revelação das coisas futuras, Deus mandou a Gabriel lá na sala do trono para trazer uma revelação para Daniel. E 21 dias, esse anjo foi impedido por um principado, que é um anjo de hierarquia guerreira, de entregar a mensagem para Daniel. O anjo falou: olha, Daniel, servo do Deus Altíssimo, desde o primeiro momento que você se colocou a orar, a tua oração foi enviada, ou foi ouvida na sala do trono, e Deus me enviou, mas eu não pude passar. O príncipe da Pérsia, que é um principado, há principados que operam em regiões, me impediu. E só quando Deus enviou Miguel, o arcanjo guerreiro, é que eu pude. Ele lutou com a sua espada contra o príncipe da Pérsia, e eu pude passar e falar as obras. Então você fala: ah, não, eu sou do Senhor, não tem problema, não brinque. Quando você brinca com o pecado, sabe, você vai perdendo a autoridade, né? E ele continuou brincando. Diz a palavra que ele mais uma vez colocou, e uma terceira vez, ela, lá no versículo 13, disse, né, você zomba de mim, declara-me agora, qual o segredo da tua força? E ele vai se cansando, e vai revelando o segredo, vai se aproximando da verdade, né? E eu disse: se tecerem 7 tranças do meu cabelo, e amarrar, a minha força se vai. Já estava chegando no cabelo, irmãos. Eu pergunto para você, a força de Sansão estava no cabelo? Não estava no cabelo. O cabelo era a aliança. O cabelo é a aliança. Ó, casado, eu tenho uma aliança. Tem alguém que eu amo e tem alguém que me ama. Eu sou dela e ela é minha. E o Senhor é a bandeira sobre as nossas vidas. Quando você tira isso para o pecado. Eu vou sair com a mulher. Cadê a aliança? Ficou no motel. Você perdeu a aliança. Você perdeu o Espírito Santo. Sansão estava tão perto ali. Ele estava falando já das tranças do cabelo, Júnior. E mais uma vez, sucedeu que importunando ela todos os dias, né? Ela disse, versículo 14, os filisteus vêm sobre ti. Ele despertou do seu sono, arrancou com as tranças a estaca, e mais uma vez ele prevaleceu. Mas o diabo, ele é assim,
ele vai, dia após dia, hora após hora, goteira do inferno, né? Diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, João? E é verdade, quem brinca com o diabo acaba queimado, acaba com um tridente no traseiro, né? Diz a palavra no versículo 16, e sucedendo que importunando-o ela todos os dias, ele se angustiou até a morte. E descobriu a ela o seu coração. Ah, Senhor, que Deus nos livre disso. Sabe o que ele falou? Ele disse, nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e eu seria como todos os outros homens. Ele acabou contando, ele acabou confessando para as trevas o segredo da sua força. Sabe, a confissão, ela tem um poder muito grande, né, pastor Francisco? Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Sabe o que significa? Alguém que está nas trevas vem para o reino da luz. A confissão nas trevas produz o efeito contrário. Quando ele confessou, eu tenho uma aliança com Deus, eu sou nazireu, mas estou aqui deitado com você. Ele tirou a aliança. Ele quebrou a aliança. Antes ele estava em pecado, mas ele ainda não havia quebrado a aliança. Ele estava brincando com o pecado, achando que a qualquer momento ele poderia sair fora. Ele não precisava ir no culto. Ele não precisava tomar ceia. Ele não precisava participar de célula. Ele não precisava ler a Bíblia. Estou exemplificando para os dias modernos. A maneira como muitas vezes nós nos enfraquecemos diante do inimigo, né? Ele não precisava ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Não precisava ser tão religioso assim. Não precisava ser fanático. E queridos, nem o diabo está querendo quem não rape a cabeça para ele. Você encontra a pessoa, o cara fala, eu estou na igreja satânica, eu estou no terreno de macumba, por que você rapou a cabeça? É que eu tenho o corpo fechado. Não é isso que... O diabo não quer gente qualquer não, tem gente dando tudo. E o Senhor Jesus falou que o reino de Deus é semelhante a alguém que encontrou uma pérola de imenso valor, sabe? E deu tudo o que tinha por ela, sabe? Está na hora eu e você olharmos para 2019 e falar, eu encontrei o reino de Deus, eu encontrei uma pérola de imenso valor, eu vou dar tudo o que eu tenho, eu quero o reino de Deus na minha vida. Sabe, Sansão brincou com o pecado, e pela quarta vez, ela disse, Sansão, os teus inimigos estão sobre ti. Oh Jesus, lá no versículo 20, e ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele dispersou do sono e disse, sairei ainda esta vez, e farei como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor, o Espírito do Senhor, tinha se retirado dele, ele tinha quebrado a aliança. Vocês estão entendendo? O diabo vem, pega Sansão, o acorrenta com correntes de bronze, furam os seus olhos. Furar os olhos, sabe o que é? Tirar a revelação. Você não poder mais ver a Deus, não ver mais a palavra, não ter discernimento. Furou os olhos e o levou. O libertador, o chamado com um propósito, estava escravizado. Ele estava preso. Ele havia brincado com o pecado. E sabe, existe uma consequência tão grande quando isso acontece. Porque quando o propósito de Deus não se cumpre na sua vida, outras pessoas sofrerão as consequências. Você é cobertura da tua esposa, você é cobertura dos seus filhos, você é testemunho para a tua casa, você é testemunho para a igreja. As pessoas que ouviram o Evangelho de Cristo através da tua vida, quando você se perde do propósito, não vão ouvir. Elas serão atacadas por Satanás, elas serão escravizadas, porque você é o sacerdote do seu lar. Sobre os homens, sobre eu e sobre você, está a unção do sacerdote do lar, a responsabilidade de apresentar a sua esposa como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
a educar os filhos no caminho do Senhor, com a certeza do nosso coração, de quando eles forem velhos, não se desviarão dele, a promessa. É a minha responsabilidade. Bate aí no teu peito. É a minha, diga assim, é a minha responsabilidade. Sabe, Sansão, ele estava naquela situação, o libertador, aquilo que Deus queria começar a fazer através da vida dele, ele começou a ser motivo de zombaria, ele começou a ser motivo de vergonha, e diz a palavra que os filisteus fizeram uma grande festa, lá no templo de Dagom, porque diziam, Dagom entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, o servo do Deus de Israel. Ué, não foi Dalila? Não foi Dalila, querido. Quem sabe alguns de vocês possam ter alguma Dalila por aí. Uma mulher bonitona, das coxas grossas, né, pastor? Peitinhos siliconado, né? Cabelo esvoaçado, joga para trás. E você está brincando, não? Não bola não. Eu sei me portar, não brinque com o pecado. Não é Dalila que você está enfrentando. Você está enfrentando um principado que está agindo através da vida dela. Um principado que veio para matar, roubar e destruir. Que quer que você quebre a sua aliança com Deus. Que quer que você quebre a sua aliança com a sua esposa. Que quer que você quebre a sua aliança com os teus filhos. Quer que um dia você esteja passando um dia de Natal, sozinho, divorciado, e teus filhos não queiram vir ficar com você, porque tem vergonha do que um dia você fez. É isso que o diabo quer. Ele quer que você caia envergonhado por causa do pecado. Sansão teve os olhos furados. E ele começou a empurrar dentro de uma cela um moedor de sementes, como trabalho de animal, de burro, né? E no dia da festa de Dagom, levaram ele para o templo de Dagom, e o pessoal dizia, viva Dagom, viva Dagom, né? Entregou nas nossas mãos os seus inimigos, e aquilo doía em Sansão, mais do que o chicote dos filisteus, doía mais, pastor Francisco, do que os seus olhos furados, porque ele devia estar se lembrando que quando ele era menino, a mãe dele falava, Sansão, você é nazireu de Deus. Sansão, Deus tem um propósito na tua vida. Sansão, Deus vai trazer libertação ao nosso povo através de você. E ele falava, não é possível. Eu não nasci para dar glória a Dagom. Eu nasci para dar glória a Deus. O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz com o meu nazireado? O que eu fiz com o meu sacerdócio? Irmãos, nós precisamos olhar as brechas que nós temos aberto na nossa vida. Nós precisamos fechar a porta para Satanás. A tua vida não foi feita para glorificar o diabo. A tua vida foi feita para glorificar a Deus. Eu e você temos que nos levantar e resplandecer, porque o mundo está em trevas. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre a igreja do Senhor, o Senhor vem surgindo e a sua luz se verá. Você foi chamado para ser a coluna e a firmeza da verdade, homens de honra, homens de caráter, homens guerreiros, que não vendem o propósito de Deus na sua vida, que não abrem portas para o inferno. Irmãos, nós precisamos entender isso, 2019 está aí, sabe, é um desafio. Quem sabe tanta coisa você ainda vai escrever nos seus pedidos a Deus, que tem uma parte que é pedido, ação de graças, mas tem uma parte que você ainda está esperando o cumprimento da promessa. E eu vou te dizer uma coisa, você recebe a promessa quando Deus se aproxima de você, mas Deus vai se aproximar de você quando você se achegar a Deus. A palavra fala, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós, diz o Senhor. Sansão estava lá naquela situação, irmãos, olhos furados, mas os ouvidos dele ainda podiam ouvir. E ele começou a ouvir. Ele começou a pensar nas promessas, no propósito, naquilo para o qual a mãe dele havia testemunhado que ele nasceu, o seu chamado, a maneira como ele se embebedou com os filisteus, bebida forte. A maneira como ele um dia comeu o mel que estava dentro da carcaça do leão que ele matou, tocou em coisa imunda, um cadáver de um leão, né?
a maneira como ele rompeu o símbolo da aliança, o cabelo, o nazireado dele. E ele falou, não, eu não queria. E ele se arrependeu. Diz a palavra que lá naquele calabouço, naquele templo, ele pediu para alguém colocar ele entre as duas colunas principais do templo, para que ele pudesse se apoiar. E ali ele fez uma oração, pastor Francisco. Ele falou, Senhor, me perdoe. Senhor, eu errei, eu pequei. Senhor, restitui na minha vida o teu Espírito Santo. Mais uma vez, Senhor, nem que eu morra, mas me restitui o teu Espírito, para que eu possa honrar o teu nome uma última vez. Sabe, quando você se arrepende, há um milagre que acontece. A palavra vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Às vezes nós queremos levar os nossos pecados encobertos. Não conta não. Faz de conta que nada aconteceu. Apaga o histórico da internet que se ninguém sabe, ninguém viu. Uma hora vem a luz, irmãos. Uma hora nós precisamos nos arrepender da nossa vida pecaminosa. Aquele que encobre as suas transgressões, diz a palavra de Deus, jamais prosperará. O irmão começou falando sobre prosperidade, sobre estar plantado junto à corrente de águas. Mas aquele que encobre as transgressões não prospera diante de Deus, eu estou falando. Pode ser que você tenha dinheiro, mas o diabo vai roubar, se você não se arrepender dos seus pecados. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Deus ouviu a oração de Sansão, versículo 28. Glória a Deus, está mais rápido que eu. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, Senhor Deus, lembra-te de mim, fortalece-me agora, só mais esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Continuando. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustentavam a casa o templo de Dagom, arrimando-se com uma mão numa com a mão direita e na outra com a mão esquerda, e bradando, morra eu com os filisteus, inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim foram mais o que matou ao morrer do que todos os que mataram em vida. Você pode dizer amém? Gente, quando o arrependimento entra, pastor, a casa vai cair para o diabo, irmãos. A casa vai cair, porque Deus é Deus de misericórdia. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Oh Senhor, eu quero convidar vocês para ficar de pé. Amém? Oh Senhor. O pessoal do louvor ainda está aí para tocar um louvor para nós? Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu creio que a palavra falou tão profundamente ao nosso coração. Eu gostaria que você fizesse um gesto profético nesta noite. Um gesto de fechar as portas, de dizer, Senhor, eu entendi a tua palavra. Vem aqui perto do altar, para nós orarmos todos juntos aqui na frente. Saia do teu lugar. Eu sei que todos nós precisamos de algo novo de Deus nessa manhã. Eu sei que o Senhor, Ele nos trouxe aqui porque Ele quer que nós entendamos o seu propósito. Ele quer que eu e você fechemos a brecha, fechamos as portas para Satanás. Precisamos nos levantar e resplandecer. O povo mais feliz da terra é o povo que anda nos caminhos do Senhor. E é para isso que Deus chamou eu e você nesta manhã. Amém? Parabachoricandalai. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos apresentar essa igreja nesta manhã.
Queremos apresentar, Senhor, esse fogo ao Teu Espírito Santo. Pedir, Senhor, a ação sobrenatural do Senhor sobre a minha vida, sobre cada vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a cobertura do Teu Espírito Santo. Pedimos que as portas sejam fechadas. Pai Santo, traz algo novo sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja nesta manhã. Vai confessando aí no Senhor. Peça perdão pelas vezes que você abriu portas para Satanás. Peça perdão por aquilo que precisa mudar na minha vida e na sua vida. Deixa o sobrenatural de Deus agir na tua casa, na tua vida. O Senhor quer levantar em você o nazireu, o homem separado, o homem santificado, o sacerdote do lar. Vá mudando agora a tua história, a tua vida, em nome de Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, Ao único que é digno. Vai dando glória ao Senhor. Vai dizendo que você trouxe agora o seu coração no altar. Fecha as portas, fecha as portas. Renove a tua aliança. Levanta-te. Faça o teu propósito. Eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Com a mão no coração agora. Coloca a tua mão no coração agora. Pai Santo, cada coração nesta manhã é colocado no Teu altar, Pai. Nós pedimos, Senhor, na autoridade do Espírito Santo, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que toda a brecha seja fechada, que toda porta para as trevas que estivesse aberta seja fechada nesta manhã, que todo pecado, Senhor, que o Senhor traga perdão nesta manhã, o perdão para as portas que temos aberto. Traz cura, Senhor, para a concupiscência dos olhos, para a concupiscência da alma e a soberba da vida. Senhor, que toda obra de Satanás que veio para roubar, matar e destruir seja desfeita pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Senhor, nós declaramos sobre esta igreja o sangue precioso de Jesus. Nós declaramos, Pai, que cada homem que está aqui nesta manhã, eles abrem o seu coração para ouvir essa palavra, para receber essa palavra e para viver essa palavra. E nós oramos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Declarei no seu lugar: Senhor, perdoa o meu pecado. Restitui, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que eu possa servir ao Teu propósito na minha casa, na minha família, na minha vida, em nome de Jesus. E a igreja que crê, diga amém. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe.
muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês nessa manhã. Que a palavra que foi semeada, que ela produza muito fruto na tua vida. Que a bênção do Senhor, que somente enriquece e não acrescenta dores, guarde o teu coração. Amém? Que essa palavra seja um impulso para 2019, um tempo de uma maior aliança com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém? Amém. Muito obrigado, irmão Pedro. Deus te abençoe ricamente sua casa, sua família, seu trabalho e ministério. Queridos, diante dessa palavra, nós estamos assim, reparando as nossas armaduras para prosseguir. Amém, queridos? Nós vamos encerrar, Armando. Nós queremos, como pastor da igreja, agradecer todo o ministério dos irmãos, a cooperação de todos. Agradeço o irmão Pedro pelo ter aceitado o convite. Fomos honrados com a sua presença aqui. E quero assim, antes de encerrar, só dizer aos irmãos um propósito que essa igreja tem. Nós vamos entrar essa semana em dezembro. E na outra segunda-feira, dia 3 de dezembro, nós vamos iniciar aqui na igreja uma semana de oração. Essa semana de oração semana da gratidão. Você lembra quando você começou 2018? Janeiro? Você começou de 2018, com o teu coração, olha, entrei em 2018, eu espero que Deus seja comigo, me dê força, me ajude para mim vencer esse ano. E agora essa semana você vai entrar em dezembro, amém, querido? Então dia 3, o que essa igreja vai fazer? Ela vai reunir aqui, do dia 3, que é segunda, até sexta, 1 hora por dia à noite, para vir agradecer a Deus. Só isso, vim aqui, a gente canta 2 cânticos, faz uma oração, um momento de oração, de gratidão a Deus. Você sabia que muitos de nós, às vezes sacrificamos tempo e determinadas coisas para receber algo de Deus. E às vezes nós não sacrificamos tempo para oferecer um momento de gratidão a Deus. Então, do dia 3, que é na segunda, até na sexta, nós estaremos aqui reunidos, fazendo esse ato de gratidão. A gratidão também é um ato de fé. Quando a gente para agradecer, a gente está exercendo a fé naquilo que Deus sempre fez e pode fazer. Amém? Então, todos estão convidados para estar aqui com a gente. O Armando vai estar fazendo o encerramento aqui, as considerações finais, e meu muito obrigado a todos, toda a equipe, em nome de Jesus. Bom, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, ao irmão pela palavra, que Deus venha restituir 100 vezes mais na vida do irmão, e que Ele use cada vez mais o irmão como instrumento poderoso na mão dele, e que as bênçãos de Deus recaiam sobre a vida do irmão, de todos, do louvor, todos aqueles que estiveram à frente e todos nós aqui presentes. Que Deus venha nos visitar a cada dia mais, a cada segundo da nossa vida, nós necessitamos mais de Deus. Amém? Eu queria também fazer um convite para aqueles que estão aqui presentes. Hoje, às 19h30, nós temos o culto da família. Traga a sua família, venha participar. O Senhor tem mais bênção para nós, para nossa família, para nós crescermos mais unidos e fortes, para que a família, que é um projeto de Deus, seja cada dia mais forte e que não caia, como o irmão falou, mas que nós passemos por cima dos inimigos e vencemos a batalha, para que nossos filhos, nossos netos futuramente,
saibam o caminho que eles devem andar e sejam verdadeiros soldados no exército de Deus. Amém? Eu queria agradecer, eu agradeci o grupo de louvor, as irmãs, os irmãos também do estacionamento, que estiveram cedinho aqui para organizar os carros, é grande o estacionamento, mas se cada um parar para a esquerda, para a direita, não cabe meia dúzia de carro aí dentro. E os irmãos têm a estratégia, Deus usa eles, coloca mais aqui, não, puxa para trás. A gente fica nervoso, mas ele sabe o que ele está fazendo, porque o agir de Deus está na vida dele. Os irmãos do audiovisual, do som, que Deus abençoe a cada um, e todos aqueles, é que a gente esquece, né? Todos aqueles que nos ajudaram, direto ou indiretamente, todos aqueles que confeccionaram as comidas, que Deus abençoe a cada um. Que Deus os leve para casa em segurança, que Deus abençoe a vossa família, que Deus derrame uma unção poderosa em cada membro da tua casa, em cada geração futura, para que todos levem a palavra adiante e para que o nome do Senhor seja exaltado. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui para aprender mais de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a cada um aqui presente. Você que está a primeira vez aqui, venha mais à casa do Senhor. O Senhor ama a cada um de nós. Ele tem o prazer de nos abraçar. Ele tem o prazer de nos guiar com a destra fiel dele. Ele tem o prazer da nossa vitória, do nosso sucesso. Basta nós confiarmos nele, basta nós acreditarmos nele, basta nós conhecermos melhor ele. Como? Através da palavra dele. Amém? Que Deus abençoe a cada um e a cada família aqui presente, em nome de Jesus. Abra sua mão assim, nós vamos encerrar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, todas as dádivas do Senhor, repouse sobre a sua vida. Você que crê na volta do Senhor Jesus, diga amém. Um grande abraço, está encerrado, muito obrigado. Até a noite, às 19h30, você está convidado a participar do culto da família. Vamos com Deus.